Quando fiz 16 anos, tive dificuldade em decidir qual emprego pegar. Não estava animado para trabalhar em fast food ou varejo, mas naquela idade, as opções eram limitadas. Eu já tinha feito alguns trabalhos de babá antes, mas apenas para os amigos dos meus pais. Minha mãe sugeriu que eu tentasse fazer disso um trabalho de meio período para outras pessoas também. E sem outras opções atrativas, segui o conselho dela. Havia uma empresa de babás local na minha cidade que ajudava tanto as babás a encontrarem trabalho quanto os pais a encontrarem babás. Fiz uma entrevista e eles me aprovaram para começar a trabalhar lá, o que foi de grande ajuda, pois não conhecia pessoas o suficiente pessoalmente para ganhar dinheiro o bastante. Trabalhei lá por 2 meses e a única desvantagem era que eu quase sempre cuidava de uma família diferente. Na maioria das vezes, eram pais saindo para uma noite especial ou algo assim, então não tinha um trabalho recorrente para mim. Finalmente, consegui que um dos pais anteriores marcasse outro compromisso comigo. Era um pai solteiro que cuidava da filha, Alissa. Tudo o que lembrava sobre ele era que não falava muito. Ele tinha agendado o próximo compromisso das 6 às 10 horas. Às 6 horas, estacionei na entrada da casa dele e bati na porta. Ele abriu a porta e fez um gesto para eu entrar. Pisei dentro de casa e Alissa veio da esquina para dizer oi. Então o pai me deu instruções muito específicas e incomuns para a noite. Disse que estaria de volta exatamente às 10 horas, mas que eu precisava sair alguns minutos antes disso. Apenas assenti e disse tudo bem, sem problemas. Mas depois que ele saiu, pensei mais sobre isso. Era um pedido bizarro, e não sabia por que ele estava tão rigoroso com isso. Durante o tempo em que cuidei de Alissa, fizemos todas as coisas habituais. Brincamos alguns jogos, assistimos a alguns de seus programas favoritos e comemos um jantar leve. Em certo momento, ela cochilou rapidamente no sofá e decidi andar pela casa. Não para ser esquisito ou algo assim, mas apenas para garantir que tudo estava normal. O pai me deixou com um mau pressentimento, então me fez sentir melhor ver que a casa estava normal. Mas pensando mais sobre isso, não me senti confortável em sair da casa antes de ele chegar em casa. Não parecia certo, e ele deu a entender que era um pouco estranho. Então, alguns minutos antes das 10 horas, levei Alissa para cima e a preparei para dormir. Então, esperei no sofá lá embaixo pelo pai chegar em casa. Sabia que provavelmente ele me olharia estranho ou perguntaria por que ainda estava lá. Mas tinha certeza de que entenderia se eu me explicasse. Fiquei de olho no horário no meu celular e exatamente às 10 horas olhei pela janela para a entrada da casa dele. Alguns minutos se passaram e ele ainda não tinha aparecido. Depois mais 5 minutos e ele ainda não tinha voltado para casa. Isso só era estranho porque ele tinha sido tão claro sobre estar em casa exatamente às 10 horas e até queria que eu saísse mais cedo. Fiquei feliz por ter ficado neste ponto, porque deixar Alissa sozinha por mais de alguns minutos, como ele disse, não teria sido seguro. Uma vez que passaram 20 minutos, tentei ligar para ele. O telefone tocou por um tempo, depois ele atendeu. Ei, só queria verificar se tudo estava bem. Ainda estou aqui esperando você chegar em casa, eu disse. Houve uma longa pausa. Eu disse para você sair antes das 10. Por favor, vá para casa agora, ele disse. Não sabia como responder, mas então ele acrescentou. Estou esperando você sair. Dei uma resposta trêmula. Ok. E desliguei. As coisas estavam ficando realmente estranhas agora. E eu não estava confortável em estar na casa. Mas ainda menos confortável em deixar Alissa sozinha. Decidi ligar para a polícia. Não tive contato com o pai durante os 10 minutos que esperei a polícia chegar. Mas quase assim que eles chegaram, o pai também chegou. Expliquei tudo para eles, incluindo tudo de estranho que estava acontecendo, mas o pai negou ter me dito para sair antes de ele chegar em casa ou que estava esperando eu sair. Ele afirmou que estava apenas atrasado e que na nossa ligação ele me disse que estaria em casa em alguns minutos, nada mais. Ele permitiu que eles olhassem ao redor, mas nada surgiu. Nada mais aconteceu e eles me mandaram para casa. Eles me disseram que mesmo que eu tivesse provas do que ele disse, realmente não poderiam acusá-lo de nada, a menos que estivesse relacionado a outra coisa. Dói meu coração saber que Alissa ainda está sozinha com o pai, que definitivamente está tramando algo. Caso contrário, por que ele tentaria tanto esconder e mentir sobre tudo que me disse?
Eu estava de férias de 2 semanas com meus melhores amigos de infância, Jonah e Megan. Sempre quisemos ir para Vegas, então, quando finalmente pudemos pagar por isso, não hesitamos em reservar os voos e o hotel. Enquanto Jonah estava animado com um pouco de jogo que planejamos fazer, eu mal podia esperar para visitar uma supostamente abandonada cidade fantasma sobre a qual meu tio costumava me contar histórias. Apesar da resistência inicial deles, alugamos um carro e dirigimos até a cidade fantasma no primeiro dia da nossa segunda semana em Vegas. Chegamos por volta das 4h30 da tarde para poder explorar um pouco enquanto o sol ainda brilhava, mas sem ter que lidar com o calor intenso por muito tempo. Confesso que, assim que chegamos à cidade fantasma, percebi que não era o que eu esperava. Meu tio a descrevia como se todas as casas estivessem em boas condições, como se estivéssemos entrando em uma cápsula do tempo dos anos 50, quando a cidade foi abandonada. Mas não foi bem assim. Era como andar por uma terra desolada, cercada por prédios marcados por grafites. A maioria deles tinha enormes buracos nas paredes, pelos quais dava para ver direto através delas. Percebi que Jonah e Megan estavam ficando desconfortáveis enquanto caminhávamos pela rua. Eles ficavam olhando ao redor como se estivessem preocupados que estivéssemos sendo seguidos. Tentei não deixar isso me afetar, mas logo também estava ficando nervoso, e com razão. A chegada da noite só piorou a sensação. Tentei manter o ânimo dos meus amigos em alta, lembrando que trouxemos um jantar incrível para comer depois de montarmos nosso acampamento. E assim que mencionei isso, toda a atenção pareceu desaparecer. Meus amigos não estavam mais focados nos possíveis horrores ao nosso redor, e sim em encontrar um bom lugar para montarmos nosso acampamento. Continuamos a andar pela rua mais central da cidade fantasma, quando Megan lembrou que havia uma casa que parecia estar em relativamente boas condições um pouco mais adiante naquela mesma rua. Então, concordamos em investigar para ver se poderíamos dormir lá. Mas foi quando nossos medos começaram a se tornar realidade. Enquanto nos aproximávamos da casa em que planejávamos dormir, Jonah agarrou Megan e eu pelo ombro e disse bem baixinho: "Acho que não estamos sozinhos." Tentei rir como se fosse uma piada de mau gosto, mas quando olhei para Megan, percebi que ela estava praticamente virada, olhando para trás enquanto caminhávamos. Olhei por cima do ombro e, como não havia luzes de rua acesas naquele momento, foi um pouco difícil ver a princípio. Mas assim que eles se moveram, não houve como negar que havia alguém caminhando atrás de nós. Mal conseguia distinguir a silhueta sombria, mas não havia dúvida de que estava vindo na nossa direção. Megan perguntou se deveríamos dizer algo, mas Jonah e eu concordamos em continuar caminhando e esperar que nos deixassem em paz. Estávamos enganados. Assim que viramos e continuamos pela rua, ouvimos todos os sons dos passos da pessoa batendo no pavimento, como se tivesse começado a correr. Virei a cabeça novamente, e desta vez, tudo o que consegui dizer foi: "Precisamos correr." Quando notei que a figura sombria agora estava bem mais perto de nós e não mostrava sinais de parar. Os 3 de nós corremos pela rua por um tempo, antes de decidirmos entrar em um dos quintais e correr entre as casas na esperança de perder quem nos perseguia. Passamos por alguns quintais antes de Jonah dizer que não conseguia mais correr. Todos estávamos bastante sem fôlego naquele ponto, então decidi correr até a escada do alpendre dos fundos para ver se a porta estava destrancada, na esperança de podermos nos esconder lá dentro. Mas não estava. Foi quando Jonah e Megan se juntaram a mim no alpendre. Estava prestes a dizer que a porta estava trancada quando Jonah me puxou para baixo, fazendo-nos ficar todos agachados. Ele me fez um sinal de silêncio e sussurrou: "Ele está vindo." Conseguia ouvir os passos da pessoa que nos perseguia correndo pelos quintais cobertos de terra seca. Todos prendemos a respiração enquanto ele virava a esquina. Pensei que havíamos sido pegos por algum maníaco, mas felizmente, quem quer que fosse deve ter pensado que continuamos correndo, pois nem sequer olhou para verificar o alpendre quando passou por ele. Esperamos mais 1 minuto ou 2 em completo silêncio para garantir que a pessoa não voltaria, e assim que garantimos que havíamos recuperado o fôlego, os 3 decidimos escapar. Saímos correndo do alpendre e voltamos pelos quintais pelo caminho que viemos. Voltamos direto para a entrada onde estacionamos o carro que alugamos, e entramos nele o mais rápido possível, antes de partir de volta para a cidade. Contei ao meu tio sobre nosso encontro,
E ele ficou perplexo. Disse que nunca aconteceu nada assim com ele quando era mais jovem, mas então gentilmente me lembrou. Isso foi há muito tempo atrás.